Bem-vindo à transmissão da Bíblia aberta com Susan Carol Smith e esse o amai. Irmã Fe Workentien, estamos tão felizes por você estar conosco. Aqui está a nossa anfitriã, Susan Carol Smith. Olá a todos, bem-vindos à transmissão da Bíblia aberta. É ótimo ter você aqui. Antes de entrarmos na poderosa mensagem de hoje, um tópico que está em nossos corações, andando no Espírito, uma jornada para toda a vida. Certifique-se de ficar atento, porque essa mensagem é uma que você não vai querer perder. Farei uma pequena pausa, mas voltarei em breve com o restante do programa de hoje. Bem-vindo ao devocional de hoje, um momento de reflexão e inspiração. Sou Susan Carol Smith e hoje nos aprofundamos nas palavras de um dia de cada vez. Um guia devocional diário, escrito pelo Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. O devocional de hoje está ancorado nas palavras de 2 Coríntios 12, 7. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. Ela contém uma mensagem atemporal para cada um de nós e diz: e para que me não exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar. Paulo estava sob constante ataque de Satanás. Ele sabia que a causa desses ataques era seu conhecimento da grande revelação que Deus lhe dera a respeito da mensagem de Jesus. E ele crucificado. Mas Paulo não estava reclamando disso. Ele entendia que Deus permitia que isso acontecesse para que ele não fosse exaltado em si mesmo. Como Paulo, às vezes Deus permite que coisas acontecem conosco para nosso benefício. Lembre-se, Deus sabe o que é melhor para nós. Jó 2, de 6 a 7, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Obrigada por se juntar a nós no devocional de hoje. Se você achou essa mensagem inspiradora, considere compartilhá-la com alguém que possa precisar dessas palavras de encorajamento. E não se esqueça de se inscrever para mais devocionais diários como este. Lembre-se, a vida é uma jornada e cada dia é um presente. Vamos abraçá-la um dia de cada vez. Até a próxima. Sou Susan Carol Smith, desejando-lhe um dia abençoado. Agora é hora de um momento especial com a minha mãe,
Dona Fé, que compartilhará conosco o tema bíblico de hoje. Nosso tema, escritura é encontrada em 2 Crônicas 7,14, versão Almeida Revista e Corrigida 2009. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan, com um hino e testemunho. Alô, meus amigos brasileiros. Hoje eu irei cantar um hino que sempre fala ao meu coração, especialmente quando eu estou de joelho diante do Senhor, ou pelo menos quando estou de joelho no Espírito. Muitas vezes é difícil de eu estar de joelho, porque eu tive cirurgia nos joelhos, e os joelhos dói quando eu joelho. Então eu preciso estar de joelho dentro do meu coração. E eu sempre estou de joelho no meu coração, porque é importante. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem que o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Agora, no mesmo espírito deste hino, vai busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com o texto de hoje. Olá, meus amigos, você buscou um pedaço de papel e caneta? Se buscou, agora escreve título: Andando no Espírito. Uma jornada para toda a vida. E depois disso escreve texto, Gálatas 5, 22 a 26. E se queres lembrar qual a versão que a gente usou, coloque em parênteses, ARC. Agora eu vou repetir, título, Andando no Espírito, uma jornada para toda a vida. E o texto, Gálatas 5, 22 a 26. Em parênteses, ARC. Agora o comentário de hoje. Boa tarde, queridos amigos e irmãos em Cristo. Hoje embarcamos juntos numa jornada de fé, uma jornada de transformação e uma jornada de caminhada no Espírito. Nosso guia para essa jornada é Gálatas 5, 22 a 26, versão Almeida, revista e corrigida 2009, ou seja, ARC. Vamos ler esses versículos para preparar o cenário para nossa exploração hoje. O texto novamente, Gálatas 5, 22 a 26, versão Almeida, revista e corrigida 2009, ou seja, ARC. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, chegamos na Tua presença neste momento. Primeiro eu quero te pedir que Tu me unges com a Tua palavra, para que eu possa falar o que cada coração está precisando, que está escutando, precisa hoje. Fala aos corações, Senhor. Também eu peço que repreende Satanás neste momento, para que ele não tenha lugar algum perto das pessoas que estejam escutando, mas que as pessoas possam prestar atenção
sem nenhuma interrupção e possam receber a mensagem que tu tens para cada um. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Andando no Espírito, uma jornada para toda a vida. Queridos irmãos, a jornada de caminhar no Espírito nem sempre é fácil, mas é a jornada mais gratificante que podemos empreender. É uma jornada onde nos tornamos mais parecidos com Cristo a cada passo, onde experimentamos o poder transformador do Espírito Santo. O texto desta mensagem é Gálatas 5, 22 a 26, ARC, ou seja, versão Almeida, revista e corrigida 2009. O versículo 22, mas o fruto do Espírito não são mas sim frutos. Não são frutos, mas sim fruto. Devemos ser vistos como um todo, o que significa que crescemos igualmente. Vemos o fruto, que é um exemplo bem bom sobre o fruto do Espírito, é uma laranja. A laranja é um fruto só, não é? Mas depois você tira a casca e tudo, você tem gomos. Cada gomo é um pedaço da laranja. E cada gomo pode ser considerado uma parte do fruto do Espírito. E vamos ver o que compõe o fruto do Espírito. Continuando o versículo, vamos começar do início. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu gosto de lembrar muito sobre o fruto do Espírito. Toda vez que eu leio e tudo, eu me lembro de um tempo em que eu estava no Betel Brasileiro. Eu era aluna, eu tive uma cirurgia e estava num quarto que se chamava o Egito. Só que no Egito não era tanto como o Egito na Bíblia, porque havia alguém que pegou e formou aquelas palavras, mas de formas bem bonitas, que ajudava a lembrar cada uma daquelas palavras. Eram letras formadas para dizer amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Mas havia a primeira parte também, mas o fruto do Espírito é, né? E também depois havia o versículo 23, contra essas coisas não há lei. E estava posto na parede. Então, se a pessoa estava no Egito, lá do Betel, você olhava a parede e era a coisa que você via. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E dava momentos para refletir naquelas palavras. O que é amor? O que é gozo? O que é paz? O que é longanimidade? O que é benignidade? O que é bondade? O que é fé? Mansidão e temperança. E eu observava aquelas palavras e era muito lindo. Era um tempo em que eu me lembro com muito carinho aquele tempo que eu estava naquele quarto olhando aquelas palavras. Mas vamos voltar à mensagem. Eu queria dizer uma coisa, como este texto é muito especial para mim. E o que me faz lembrar, mas a importância é que a gente lembra que essas coisas são partes do fruto do Espírito. Mas no versículo 23 diz, contra essas coisas não há lei. Contra isso não precisa haver uma lei, mas deixa o leitor entender que esse fruto é do Espírito Santo e não do homem. Ele só pode se desenvolver à medida que somos conduzidos pelo Espírito. E só podemos ser guiados pelo Espírito fazendo da cruz o objeto da nossa fé. Então, se você quer ter essas partes do fruto do Espírito na sua vida, você tem que deixar que o Espírito Santo controle a sua vida. E somente podes fazer isso quando você tem a cruz, faz a cruz o objeto da vossa fé. Como é que você faz a cruz o objeto da vossa fé? É lembrando o que a cruz significa. Ela significa que Jesus Cristo veio e morreu naquela cruz. Para o quê? Para nos salvar dos nossos pecados. E que ele fez essa ação. E a gente vai à cruz porque a cruz carregou as nossas feridas. A cruz nos dá o poder da salvação. Não há outro meio. E quando a gente coloca essa cruz no lugar certo da nossa vida, a gente tem o Espírito Santo na nossa vida e o fruto do Espírito pode fazer parte da nossa vida. Não é lindo? Versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso só pode ser feito se o crente entender que foi realizado por Cristo na cruz e se formos batizados em sua morte. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E vemos mais sobre isso em Romanos 6, de 3 a 5. Escreve, versículo 24. Você pode procurar mais sobre o versículo 24 em Romanos 6, de 3 a 5. Então, isso pode ser feito se o crente entender que foi realizado por Cristo na cruz e se formos batizados em sua morte.
Sendo este o caso, e como afirmado repetidamente, a cruz deve ser sempre o objeto da nossa fé. E nunca que trará esses resultados. Objeto da nossa fé. E a única que trará esses resultados, os resultados do fruto do Espírito. Então, você quer ser batizado no Espírito Santo e obter os frutos do Espírito? Você tem que ter a cruz como objeto da nossa fé. Foi porque a cruz foi o lugar em que Cristo derramou seu sangue para nos salvar. E somente através dessa ação é que a gente pode ter o fruto do Espírito. Então, continuando, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Caminhar ou andamos refere-se ao nosso estilo de vida. Essas passagens declaram que tanto a vida quanto a santidade são as obras do Espírito Santo. Ela opera a salvação e opera a santificação. Ambos são realizados no princípio da fé. Isso se refere à cruz sempre sendo objeto de nossa fé. Muitos sabem que receberam vida espiritual, no que diz respeito à salvação, através da fé. Mas pensam que só podem garantir a santificação pelas obras. Uau! Isso é certo? Não. Então, muitos pensam que, ainda que eles receberam a Cristo como Salvador através da fé, a salvação através da fé, pensam que podem só garantir a santificação pelas obras. Isso não é certo, não é? Este é um grande erro. Nunca traz vitória. Sim, a gente é santificado pelo que Cristo fez na cruz. Mas, quando a gente é santificado pelo que Cristo fez na cruz, as obras são consequências do que da nossa ação de permanecer com a cruz como nosso objeto de salvação. E não as obras. As obras são consequências e não um meio. Crer em Cristo na cruz para a santificação, assim como a justificação, introduz a pessoa numa vida de poder e vitória, que é a única maneira de alcançá-la. Então, lembramos disso. O único meio de santificação e justificação e batismo no Espírito Santo é através de mantermos a nossa vida, o nosso objetivo em Cristo e na cruz do Calvário, o que Ele fez na cruz do Calvário por nós. A nossa obra deve ser consequência disso e não o objeto da nossa salvação. Existe uma diferença muito grande. Preste atenção. As obras são consequências de tendo Cristo e a cruz do Calvário como objeto da nossa santificação e justificação. E não objeto da nossa salvação e justificação.
Porque se a gente coloca as obras como o objeto de justificação e santificação, a gente não vai a lugar nenhum. Obras são boas, mas só por meio de Cristo. E o nosso objetivo deve ser sempre Ele, o que Ele fez por nós. Em versículo 26 diz: não sejamos cobiçosos de vanglórias, o que é um sinal de que alguém está funcionando de acordo com a lei, irritando-nos uns aos outros. Autojustiça ou justiça própria, que significa irritando-nos uns aos outros, está dizendo que a gente tem justiça própria. E isso não é bom. Invejando-nos uns aos outros. Esses são obras da carne e se manifestarão se a nossa fé estiver em outras coisas além da cruz. Então, se a nossa fé está em outro lugar, além da cruz do Calvário, e o que Cristo fez naquela cruz, então as nossas obras vão manifestar que não estamos em Cristo, mas que somos autossuficientes. Temos justiça própria. Isso não é bom. Mas manifestam as obras da carne. Então, se você quer ter o Espírito Santo, os frutos do Espírito na sua vida, você precisa ser salvo, ter aceito Cristo como Salvador de sua vida e ter Ele como objeto da sua salvação. E quando você faz isso, você é salvo. E se você não aceitou a Jesus Cristo ainda e quer aceitá-lo, preste atenção, porque eu vou falar sobre isso em breve. E você que o aceitou, mas começou a tomar as suas decisões próprias, em vez de olhar para Cristo e no que Ele fez, e começou a justificar os seus motivos de fazer isso ou aquilo, você caiu da graça, está longe do fruto do Espírito. Você quer os frutos do Espírito na sua vida? Volte a Cristo. Volte ao primeiro amor. Volte à cruz do Calvário, onde Cristo morreu por você. E quando você volta àquela cruz do Calvário, você tem a salvação. Faça isso. E você vai ter uma vida melhor. E cada um de vocês, preste atenção, que vou falar sobre essas coisas. E como você pode voltar à cruz do Calvário. Como você pode chegar à cruz do Calvário. Em breve. E assim, você pode ter a salvação em Cristo e ter os frutos do Espírito. Agora eu peço que baixe suas cabeças e vamos orar. Ó Pai Celestial, toca profundamente nos corações das pessoas. Fale com aquele filho rebelde, aquela filha rebelde, aquele que está fugindo. Eles estão fugindo de Deus. Pegue-os, trague-os para casa. Eu peço em nome de Jesus. Quantos de vocês hoje percebem que eu falo do meu coração? Eu imploro a você. Você não pode arriscar uma manhã sem Deus, por favor. Ele não quer que você vá para o inferno. E se você arrisca uma manhã sem Deus, é onde você vai. Eu não quero que você vá ao inferno. Por isso, eu não quero que você arrisque uma manhã sem Deus.
Não há alegria no céu pela morte do ímpio, não há. Há tristeza no céu, porque aquela morte do ímpio quer dizer que aquela pessoa vai estar eternamente longe de Deus. Ele vai estar no lago do fogo que arde, com chamas. Quantos aí mesmo em sua casa, ou onde quer que você esteja, levantam suas mãos e dirão: Irmã Susan, não sei se meu coração está correto com Deus ou não. Eu não quero ir para o inferno, se existe o inferno. E eu vou te dizer que realmente existe um inferno. Eu não quero me perder. Eu não quero queimar para sempre. Eu não quero isso. Ore por mim. E se você fizer isso, eu quero orar com você. Essa é uma pergunta e uma afirmação simples. Quero que levante as mãos onde quer que estejam e digam: ore por mim, preciso de Deus. Pela fé, creio que há mãos levantadas em todo o mundo. Muito obrigada por levantar as suas mãos. Levante os jovens e velhos, negros e brancos, ricos e pobres, grandes e pequenos, levante-os bem alto, por favor, só por um momento. Não vou envergonhá-lo, prometo. Levante-os, por favor. Pela fé eu os vejo, e são muitas mãos. Eu vejo essas mãos levantadas, porque eu creio que estão. Quantos dirão: por favor, ore por mim. Não quero me perder, não quero morrer e ir para o inferno. Eu quero que todos se levantem, por favor. Todo mundo de pé, se não podes levantar por motivos físicos, levante dentro do seu coração. Pense em estar de pé. Existem milhares de pessoas piedosas assistindo, e eu creio nisso. Eu creio que você acredita em Deus comigo. Eu quero que você veja a eternidade por um momento, mas cada pessoa salvo assistindo, eu quero que pare e ore por aqueles que não são. Todo cristão assistindo agora, por favor, creia em Deus comigo. Acredite que em 1000 quartos de hotéis, bancos de praças, em 100.000 lares, ou onde estiver, que nação após nação, o Espírito de Deus entrará e tocará aquele homem e mulher, menino e menina, e os trará a Jesus, à medida que são colocados sob a convicção do Espírito Santo. É a convicção do Espírito Santo que vai te ajudar a ser salvo. Eu quero que você entre nesse fardo comigo, vocês crentes. Tenho confiança em suas orações. No mundo todo, eu quero que todos que levantem suas mãos, eu quero que vocês levantem agora. Eu quero que todos vocês que amam a Deus vão até aquele amigo não salvo. Pais vão aos seus filhos não salvos. Crianças aos seus pais. Esposas, procurem os seus maridos não salvos. Maridos, procurem as suas esposas não salvas. Amigo, ao amigo junto de você. Traga-os a Jesus. Traga-os a Jesus.
É só você que está lá que pode fazer isso. Eu posso falar o que for, mas você que está perto da pessoa pode ajudá-los a aproximar ao Senhor. Ninguém precisa morrer perdido e ir ao inferno. Ninguém. Deus abriu um caminho por meio do seu Filho Jesus Cristo, ao aceitá-lo para que você possa ser salvo. Não há outra maneira, não há 2 caminhos, 4 caminhos ou 10 caminhos, apenas um caminho. Jesus disse que você tem que entrar pela porta, e Ele é a porta. Se você tentar entrar de qualquer outra forma, é o mesmo que ladrão e assaltante. E isso não é bom. Em segundo lugar, Ele te ama. Você pode pensar que está aqui por acidente, você não é. Deus é o Espírito Santo e hóstia angelical. Ele está aqui para te dar a salvação. Ele está aqui, ele que preparou tudo, ele com as hostes angelicais e todos os anjos e tudo, te trouxeram no lugar que você está, para escutar a mensagem de hoje. E eu peço que nesse momento você aproxima a Deus, porque Ele preparou essa oportunidade para você escutar a transmissão, para que você pode aceitá-lo. Você trouxe o pecador, Ele trouxe o Salvador. E existe uma coisa, Ele te dá a vida eterna. Quando você aceita Ele, te dá um lar celestial. Ele primeiro te salva, te dá um lar celestial e a vida eterna. Ele te dá essas 3 coisas. É somente aceitar. Aceitar aquele presente que Ele está estendendo. Quando você leva um presente para alguém, aquele presente que você dá à pessoa, só é dela quando ela estender a sua mão para aceitar o presente, não é? Enquanto estiver nas suas mãos, não é daquela pessoa. Mesmo assim, a salvação. Você tem que estender a mão e aceitar a salvação que o Senhor tem para você. Estamos esperando que você aceite a Cristo hoje. Vamos fazer o que é chamado. Agora, nós vamos fazer a oração do pecador. E quero que você faça essa oração comigo. A oração do pecador em si mesmo não salva. As suas palavras não têm poder nenhum. Mas, se você creu no que Ele fez por você e faz essa oração, crendo de todo o coração no que está dizendo, você será salvo. Eu vou fazer a oração e em cada pausa a minha mãe vai repetir o que eu falei. Eu quero que vocês repetem com ela. E depois a gente vai orar de novo, porque eu quero fazer uma oração para cada pessoa que está escutando e tem outras coisas que vamos fazer. Então, preste bem atenção. Agora vamos começar a oração. Então, baixe as suas cabeças para orar. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu, Venho a você. venho ao Senhor, No nome de Jesus. no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. Eu sinto muito pelos meus pecados E como eu tenho vivido. e como eu tenho vivido, As coisas que eu fiz. as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. O Senhor, por favor, me perdoe E me purifica. e me purifica Com seu sangue precioso. com seu sangue precioso, De toda a injustiça. com toda a justiça, Com a minha boca. com a minha boca.
eu confesso eu confesso o Senhor Jesus o Senhor Jesus em meu coração. em meu coração. Eu creio Eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. que Deus o ressuscitou dos mortos. E ele está vivo. E ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. como Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, sou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora queremos orar com você, e eu quero orar por cada um de vocês que estão escutando, certo? Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na tua presença nesse momento. Eu peço por cada pessoa que está escutando, que o Senhor supre cada necessidade de cada pessoa. Que as pessoas que estão escutando possam crescer espiritualmente, supre a necessidade física, espiritual e material de cada um. E principalmente queremos que esteja com aqueles que te aceitaram hoje, que eles possam achar uma igreja que possa ajudá-los a crescer na tua palavra. E também possam conseguir a Bíblia correta, que é uma tradução correta para que eles possam estudar a palavra. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Agora que você aceitou Jesus como seu Salvador, eu quero que você faça algumas coisas. Primeiro, eu quero que você escreva um comentário em Facebook ou em YouTube que você aceitou Jesus hoje, certo? Escreva esse comentário. Fale alguém, e é muito importante que você faça isso para a gente poder orar por você e pedir a Deus que te ajude na sua caminhada. Segundo, fale a alguém que você aceitou a Jesus hoje. É importante que você não tenha vergonha do Senhor e que você fale aos outros: eu aceitei a Jesus como o Salvador hoje. Não importa a ação de cada pessoa. Você fale porque Deus quer que você não tenha vergonha dele. E se a pessoa agir de uma maneira má, ignore. Muitas vezes é porque aquela pessoa quer fazer a mesma coisa. E a terceira coisa, consiga uma Bíblia. Eu peço que consiga a Bíblia versão revista e corrigida 2009, que sabemos que é uma versão que é correta. Existem Bíblias, e um dia eu vou fazer o estudo, agora não tenho todo o material para fazer esse estudo. Meu marido fez no inglês para as pessoas aqui com as Bíblias americanas e provou quais são as Bíblias boas e as Bíblias más. Existem Bíblias que têm acrescentado a palavra de Deus e têm retirado a palavra de Deus. Umas têm retirado em algum lugar e acrescentado em outras têm acrescentado em um lugar e outras coisas assim. Também tem modificado o sentido do que está dizendo. E vemos em Apocalipse 22, 18 a 19, diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa,
que está escrito neste livro. Então, tenha muito cuidado de pegar a Bíblia que não está correta. E eu sei que a Bíblia, versão Revista e Corrigida 2009, é uma tradução correta. E você pode encontrar dentro que diz versão Revista e Corrigida 2009, ou pode ser na capa, na espinha da Bíblia, pode estar escrito ARC, significa versão Revista e Corrigida. E eu peço também que vocês procurem uma igreja, porque é importante que a pessoa procure uma igreja para congregar. Eu não posso te ajudar se você está tendo uma dificuldade espiritual ou uma pergunta sobre a Bíblia, mas se você achar uma igreja que está pregando a palavra correta e que você está sentindo o mesmo espírito que você sente quando você escutou essa mensagem, aquela igreja é do Senhor. Então, vá àquela igreja. Procure uma igreja que está ensinando a Bíblia correta. Se está ensinando a Bíblia que tem sido modificada, tenha cuidado. Então, procure uma igreja. E se você achou a igreja correta, você fale com o pastor ou a pastora sobre o batismo nas águas. Diga que você aceitou Jesus como Salvador e precisa ser batizado nas águas. Eles vão te ensinar o que deve fazer, então. E eu peço que você ore. Se você quiser, venha assistir-nos de novo. Não quer dizer que você não precisa assistir. A palavra de Deus ainda renova cada manhã. Então, você pode nos assistir e ir à igreja também. E eu peço que vocês façam isso. E Deus te abençoe. É a nossa oração. E a paz do Senhor esteja convosco. Obrigado por asistir a Transmissão da Bíblia Aberta com Susan Keral Smith y S. Uamai. Irma Fe Warkentien certifique el CD sintonizar novamente, no próxima domingo, las 15 horas, hora de Recife, Pernambuco, Brasil.